Dizem que algumas paredes nunca esquecem aquilo que testemunharam. Em Portugal, há palácios que sobreviveram a guerras, reis e séculos de história. Mas, quando o silêncio toma conta de seus corredores durante a noite, alguns acreditam que o passado ainda continua caminhando entre eles. A primeira história desta lista nos leva a um dos palácios mais elegantes do país, onde uma misteriosa figura vestida de branco continua alimentando uma lenda que atravessa gerações. A poucos quilómetros de Lisboa, encontra-se o majestoso Palácio Nacional de Queluz. Construído no século XVI, o palácio ficou conhecido por seus salões luxuosos, jardins impecáveis e pela forte ligação com a família real portuguesa. Durante o dia, milhares de visitantes percorrem seus corredores admirando a arquitetura e imaginando como era a vida da corte há centenas de anos. Porém, quando o último turista vai embora e o silêncio domina o edifício, antigas histórias voltam a ser lembradas. Entre funcionários, guias e moradores da região, existe uma lenda repetida há décadas. Alguns afirmam que, durante a madrugada, uma mulher usando um longo vestido branco pode ser vista caminhando lentamente pelos corredores do palácio. Ela nunca corre, nunca fala e jamais parece perceber a presença de quem a observa. Seu caminhar é tranquilo, quase elegante, como se ainda estivesse vivendo nos tempos em que a realeza ocupava aqueles aposentos. O detalhe que torna esses relatos ainda mais curiosos é que a aparição nunca permanece por muito tempo. Segundo as histórias, basta um pequeno instante de distração para que a figura desapareça completamente, sem deixar qualquer sinal de que alguém esteve ali. Alguns dizem que ela atravessa uma porta fechada. Outros afirmam que simplesmente se dissolve na escuridão, como se jamais tivesse existido. Com o passar dos anos, diversas versões surgiram para explicar quem seria essa misteriosa mulher. Há quem acredite que ela representa uma antiga dama da corte que teria vivido seus últimos dias no palácio. Outros associam a figura a acontecimentos tristes envolvendo membros da família real portuguesa. Nenhuma dessas hipóteses, entretanto, foi confirmada por documentos históricos. A identidade da chamada Dama de Branco permanece envolta pelo mesmo mistério que mantém viva a lenda. Esse tipo de história não é exclusivo de Portugal. Em diferentes partes da Europa existem relatos semelhantes sobre mulheres vestidas de branco associadas a castelos, palácios e construções antigas. Para alguns pesquisadores, essas narrativas fazem parte do folclore europeu e refletem antigas crenças populares transmitidas de geração em geração. Para outros, elas representam apenas o fascínio que lugares históricos exercem sobre a imaginação humana. Mesmo assim, alguns funcionários do palácio afirmam que existem momentos em que o ambiente parece diferente. Corredores vazios adquirem um silêncio incomum. Passos parecem ecoar onde não há ninguém. Portas antigas rangem sem que o vento esteja forte. Naturalmente, muitos desses sons podem ser explicados pela idade da construção, pela madeira antiga e pelas mudanças de temperatura ao longo da noite. Ainda assim, para aqueles que conhecem a lenda, cada ruído parece ganhar um significado especial. Há também visitantes que relatam uma estranha sensação de estarem sendo observados ao caminhar por determinadas alas do edifício. Outros dizem que sentiram um frio repentino em ambientes fechados ou tiveram a impressão de ver um movimento pelo canto dos olhos, apenas para descobrir, segundos depois, que o corredor continuava completamente vazio. Essas experiências são pessoais e não constituem prova de qualquer fenómeno sobrenatural, mas ajudam a manter viva a fama misteriosa do local. Talvez seja justamente essa mistura entre história, imaginação e relatos populares que torna o Palácio de Queluz tão fascinante. Quanto mais antiga é uma construção, mais histórias ela acumula. Algumas podem ser confirmadas pelos livros de história. Outras sobrevivem apenas na memória das pessoas que passaram por seus corredores ao longo dos séculos. Até hoje, ninguém apresentou evidências capazes de comprovar a existência da misteriosa Dama de Branco. Ainda assim, sua história continua sendo contada por moradores, turistas e apaixonados pelas antigas lendas portuguesas. Verdade? Coincidência? Ou apenas fruto da imaginação?
Cada visitante tira suas próprias conclusões. Mas, quando a noite cai sobre o Palácio de Queluz e seus corredores mergulham no silêncio, não faltam pessoas que evitam caminhar sozinhas por aqueles salões. E se essa história já desperta arrepios, a próxima nos levará a um castelo medieval isolado no meio de um rio, onde muitos acreditam que antigos guardiões jamais abandonaram suas muralhas. O fantasma do Castelo de Almorol, no coração de Portugal, erguendo-se sobre uma pequena ilha no meio do rio Tejo, existe um castelo que parece ter parado no tempo. Cercado pela água e envolvido por uma atmosfera quase irreal, o Castelo de Almorol é considerado um dos lugares mais belos e misteriosos do país. Durante o dia, turistas chegam de barco para conhecer suas muralhas medievais e admirar a vista privilegiada. Mas, quando o sol desaparece atrás das montanhas e a neblina começa a cobrir o rio, antigas histórias voltam a despertar. Construído há mais de 800 anos e ligado aos cavaleiros templários, o castelo testemunhou batalhas, invasões e séculos de conflitos. Cada pedra de suas muralhas parece guardar lembranças de um passado marcado por guerras e sacrifícios. Talvez seja exatamente por isso que, ao longo dos anos, tantas lendas tenham surgido em torno daquele lugar. Entre as histórias mais conhecidas está a de um misterioso cavaleiro que continuaria patrulhando as muralhas durante a madrugada. Segundo antigos relatos populares, pescadores que atravessavam o rio antes do amanhecer afirmavam ter visto a silhueta de um homem parado sobre uma das torres. Vestindo algo semelhante a uma armadura antiga, ele permanecia imóvel, olhando para o horizonte como se ainda estivesse protegendo a fortaleza. No entanto, quando alguém tentava observá-lo com mais atenção, a figura desaparecia lentamente entre a névoa. Outra versão da lenda fala sobre uma jovem princesa moura que teria vivido nas proximidades do castelo durante o período das guerras entre cristãos e mouros. Diz-se que ela se apaixonou por um cavaleiro cristão, mas o romance foi impedido pelo conflito entre os dois povos. Algumas versões afirmam que ambos morreram antes de poderem ficar juntos. Desde então, em determinadas noites, uma figura feminina vestida com roupas claras seria vista caminhando próxima às antigas muralhas, como se ainda esperasse por alguém que jamais retornaria. Com o passar dos séculos, essas histórias foram sendo transmitidas de geração em geração. Moradores da região contam que existem noites em que o castelo parece completamente silencioso, até que sons semelhantes a passos ecoam entre as pedras. Outros dizem ter ouvido o que lembrava o choque metálico de espadas ou correntes, mesmo quando não havia absolutamente ninguém no interior da fortaleza. Naturalmente, historiadores lembram que construções medievais costumam produzir ruídos devido ao vento, à movimentação da estrutura e às mudanças de temperatura. O eco provocado pelas muralhas e pelo rio também pode criar sons incomuns, especialmente durante a madrugada. Essas explicações ajudam a compreender muitos dos relatos, mas não impediram que a fama sobrenatural de Almorol continuasse crescendo ao longo dos anos. O próprio cenário contribui para essa atmosfera. Diferente de muitos castelos construídos sobre montanhas, Almorol está completamente cercado pelas águas do Tejo. Quando uma neblina espessa cobre o rio, a fortaleza parece flutuar entre o céu e a terra. Vista à distância, sua silhueta surge lentamente em meio à névoa, criando uma imagem que parece saída de um antigo conto medieval. É justamente essa combinação entre história, arquitetura e tradição oral que faz do Castelo de Almorol um dos lugares mais fascinantes de Portugal. Para alguns, tudo não passa de lendas criadas ao longo dos séculos para tornar o castelo ainda mais encantador. Para outros, certos lugares preservam algo que vai além das explicações comuns, como se o passado deixasse marcas invisíveis que jamais desapareceram completamente. Até hoje, ninguém apresentou qualquer evidência capaz de comprovar a existência do cavaleiro misterioso ou da princesa que, segundo a tradição, ainda vagueia pelas muralhas.
Mas basta conversar com moradores mais antigos da região para perceber que essas histórias continuam vivas. Elas fazem parte da identidade do castelo e alimentam a imaginação de todos aqueles que atravessam o rio para conhecer uma das fortalezas mais emblemáticas de Portugal. Mas, por mais intrigante que seja a história de Almorol, a próxima lenda é ainda mais antiga. Há séculos, portugueses contam sobre uma mulher de beleza extraordinária que surgiria entre ruínas, montanhas e cavernas, guardando um segredo que, segundo a tradição, jamais deveria ser revelado. A lenda da Moura Encantada. Entre todas as lendas que atravessaram séculos em Portugal, poucas são tão conhecidas quanto a da Moura Encantada. Diferente das histórias ligadas a um único castelo ou a uma única vila, essa tradição pode ser encontrada em diversas regiões do país. De norte a sul, existem montanhas, cavernas, fontes e antigas fortalezas onde moradores afirmam que, em determinadas noites, uma misteriosa mulher de rara beleza ainda pode ser vista. A origem dessa lenda remonta ao período medieval, quando grande parte da Península Ibérica era disputada entre reinos cristãos e mouros. Com o passar dos séculos, fatos históricos e tradições populares acabaram se misturando, dando origem a uma personagem envolta em mistério. Segundo a crença popular, a Moura Encantada seria uma jovem condenada por um antigo feitiço a permanecer presa a um determinado lugar até que alguém quebrasse o encantamento. Mas havia uma condição: nem todos poderiam libertá-la. As histórias dizem que ela aparecia apenas em ocasiões muito específicas, normalmente durante a madrugada ou em noites de lua cheia. Vestindo roupas elegantes e com longos cabelos escuros, costumava surgir próxima a ruínas antigas, castelos abandonados ou entradas de cavernas. Alguns relatos afirmam que ela permanecia em silêncio. Outros dizem que chamava suavemente pelo nome daqueles que se aproximavam, convidando-os a segui-la. Em muitas versões da lenda, a Moura guardava um tesouro escondido. Ouro, joias e objetos preciosos estariam protegidos pelo encantamento que a mantinha presa. No entanto, quem tentasse encontrar essas riquezas movido pela ganância jamais conseguiria alcançá-las. Segundo a tradição, apenas uma pessoa de coração puro poderia desfazer o feitiço. Por isso, muitos acreditavam que a verdadeira recompensa nunca foi o ouro, mas a coragem e a honestidade demonstradas diante da tentação. Ao longo dos anos, inúmeras histórias surgiram em torno dessa figura misteriosa. Pastores afirmavam ter visto uma mulher sentada sobre grandes pedras antes do nascer do sol. Viajantes contavam que ouviram uma bela voz ecoando entre as montanhas sem encontrar ninguém por perto. Em algumas aldeias, moradores antigos evitavam determinados caminhos durante a noite, acreditando que aquele seria o momento em que a Moura deixava seu esconderijo. Entretanto, cada região conta essa história de uma maneira diferente. Em alguns lugares, ela aparece como uma princesa moura separada de sua família durante as guerras. Em outros, é descrita como a guardiã de antigos segredos escondidos sob castelos e fortalezas. Existem até versões em que ela se transforma em serpente durante parte do ano, reforçando o caráter fantástico da tradição popular. Pesquisadores do folclore português explicam que a Moura Encantada faz parte de um conjunto de lendas transmitidas oralmente por muitas gerações. Essas narrativas refletem elementos da história medieval, das antigas crenças locais e da imaginação popular. Não existem evidências de que uma figura como essa tenha realmente existido, mas sua presença permanece viva na cultura portuguesa justamente porque simboliza o encontro entre o passado histórico e o imaginário coletivo. Talvez seja essa a razão pela qual a lenda nunca desapareceu. Em um país repleto de castelos, ruínas e paisagens antigas, não é difícil imaginar como histórias como essa sobreviveram ao longo dos séculos. Cada pedra antiga parece guardar um segredo, e cada vila preserva uma versão diferente do mesmo mistério. Até hoje, muitos portugueses conhecem alguma história sobre a Moura Encantada. Alguns a consideram apenas uma bela tradição do folclore nacional. Outros preferem não desafiar a sorte e evitam visitar certos lugares quando a noite cai. Afinal,
Quando uma lenda atravessa centenas de anos sem ser esquecida, ela passa a fazer parte da própria identidade de um povo. E se essa antiga história já desperta a imaginação, a próxima nos leva a um dos monumentos mais impressionantes de Portugal, onde corredores silenciosos e relatos inexplicáveis alimentam, até hoje, um dos maiores mistérios ligados a um antigo convento medieval. Os mistérios do Convento de Cristo. Na cidade de Tomar, no centro de Portugal, encontra-se um dos monumentos históricos mais impressionantes da Europa, o Convento de Cristo. Construído no século X e profundamente ligado à história dos Cavaleiros Templários, o edifício atravessou guerras, mudanças de poder e séculos de transformações sem perder sua imponência. Durante o dia, milhares de visitantes percorrem seus claustros, capelas e corredores admirando uma das maiores obras da arquitetura portuguesa. Mas, quando a noite cai e o silêncio domina cada pedra daquele lugar, antigas histórias voltam a ser lembradas. Há muitos anos, funcionários e moradores da região contam relatos curiosos sobre o convento. Alguns afirmam que, durante rondas noturnas, ouviram passos ecoando pelos longos corredores, mesmo sabendo que não havia mais ninguém no edifício. Outros dizem que portas antigas pareciam abrir ou fechar sozinhas, produzindo sons que quebravam completamente o silêncio da madrugada. Um dos relatos mais repetidos fala sobre a sensação de nunca estar completamente sozinho. Pessoas que trabalharam no local durante a noite descreveram momentos em que tiveram a impressão de estar sendo observadas. Ao olhar para trás, entretanto, encontravam apenas corredores vazios, iluminados por uma fraca luz que atravessava as antigas janelas de pedra. Talvez essa sensação seja explicada pela própria história do convento. Durante séculos, aquele lugar foi ocupado por monges, cavaleiros e religiosos que dedicaram suas vidas à oração, ao estudo e à defesa do reino. Cada salão testemunhou incontáveis acontecimentos históricos. Cada escadaria foi percorrida por milhares de pessoas ao longo de mais de 800 anos. Não é difícil compreender porque um ambiente com tamanha carga histórica desperta a imaginação de quem o visita. Entre as lendas mais conhecidas está a de que alguns visitantes teriam ouvido vozes muito baixas vindas de áreas completamente vazias. Outros relataram perceber sombras rápidas atravessando corredores distantes, desaparecendo antes mesmo que fosse possível distinguir qualquer detalhe. Nenhum desses episódios foi comprovado, mas continuam sendo contados por pessoas que passaram pelo convento em horários pouco movimentados. Especialistas lembram que edifícios antigos apresentam características capazes de provocar impressões curiosas. O vento atravessando corredores estreitos, o eco das galerias de pedra, a madeira centenária reagindo às mudanças de temperatura e até mesmo o cansaço podem explicar muitos dos sons e sensações descritos ao longo dos anos. Ainda assim, essas explicações nem sempre conseguem diminuir o fascínio que o lugar exerce sobre visitantes. Existe também um detalhe que chama a atenção de quem conhece o convento pela primeira vez. Sua arquitetura é formada por uma sucessão de corredores, escadas, pátios internos e passagens que parecem não ter fim. Em alguns pontos, basta virar uma esquina para perder completamente a referência de onde se está. Esse labirinto de pedra cria uma atmosfera única, fazendo com que qualquer pequeno ruído pareça muito maior do que realmente é. Talvez seja justamente essa combinação entre história, silêncio e arquitetura monumental que tenha dado origem às inúmeras histórias contadas sobre o Convento de Cristo. Não há qualquer evidência científica que confirme acontecimentos sobrenaturais naquele local. No entanto, a riqueza das tradições populares mostra como determinados monumentos continuam despertando respeito, curiosidade e imaginação muito tempo depois de sua construção. Hoje, o convento é reconhecido como património mundial e recebe visitantes do mundo inteiro interessados em sua importância histórica. Mas, quando o movimento termina e a noite volta a envolver aquelas antigas muralhas, muitos ainda se perguntam se o silêncio que domina seus corredores é realmente apenas silêncio, ou se alguns ecos do passado continuam vivos entre aquelas pedras centenárias.
Mas nenhuma das histórias apresentadas até agora é tão conhecida quanto a próxima. Em diferentes regiões de Portugal, existe um lugar cujo próprio nome já desperta curiosidade e receio: o misterioso Poço do Diabo, cercado por relatos que atravessaram gerações e permanecem vivos até os dias de hoje. O mistério do Poço do Diabo. Em diferentes regiões de Portugal existe um nome que desperta curiosidade quase imediatamente: Poço do Diabo. Embora alguns desses lugares sejam formações naturais e outros recebam esse nome apenas por tradição popular, quase todos compartilham algo em comum. Ao longo de gerações, moradores contaram histórias sobre acontecimentos estranhos ligados a esses poços, desfiladeiros e quedas d'água. Algumas dessas histórias desapareceram com o tempo. Outras continuam sendo repetidas até hoje. Uma das versões mais conhecidas fala de um antigo poço cercado por grandes rochas, escondido entre a vegetação e distante das vilas. Antigamente, quando ainda não existiam estradas ou iluminação, viajantes precisavam atravessar aquela região a pé ou a cavalo. Muitos evitavam passar por ali depois do pôr do sol, não por causa de animais selvagens, mas pelas histórias que ouviam desde a infância. Segundo a tradição popular, durante algumas noites era possível ouvir sons vindos do interior do poço. Alguns descreviam como um sussurro distante. Outros falavam de um vento incomum que parecia surgir mesmo quando o restante da floresta permanecia completamente imóvel. Havia também quem afirmasse escutar algo semelhante a vozes misturadas ao barulho da água. No entanto, sempre que alguém se aproximava para descobrir a origem daqueles sons, tudo voltava ao mais absoluto silêncio. Com o passar dos anos, novas histórias surgiram. Alguns moradores diziam que pessoas que tentaram explorar o local durante a madrugada retornaram assustadas, incapazes de explicar exatamente o que haviam sentido. Outros relatavam apenas uma forte sensação de desconforto, como se o ambiente se tornasse pesado e silencioso de maneira incomum. Nenhum desses relatos foi comprovado, mas todos contribuíram para fortalecer a fama misteriosa do lugar. Foi justamente por causa dessas histórias que o nome Poço do Diabo começou a se espalhar. No imaginário popular, lugares profundos, cavernas e grandes fendas na rocha frequentemente eram associados a forças desconhecidas. Antes do desenvolvimento da ciência moderna, fenómenos naturais difíceis de compreender costumavam receber explicações baseadas nas crenças e tradições de cada comunidade. Assim nasceram inúmeras lendas que sobreviveram ao longo dos séculos. Especialistas afirmam que muitos dos sons descritos podem ser explicados pela própria natureza. O vento atravessando fendas nas pedras, o eco produzido pela água corrente e a acústica de determinadas formações rochosas podem criar ruídos incomuns, especialmente durante a noite. Em locais isolados, onde o silêncio é quase absoluto, qualquer pequeno som parece muito mais intenso do que realmente é. Mesmo assim, visitar um lugar desses ao anoitecer é uma experiência que impressiona muitas pessoas. A luz desaparece rapidamente entre as árvores, as sombras parecem ganhar vida e o som constante da água ecoando entre as pedras cria uma atmosfera difícil de esquecer. Não é preciso acreditar em lendas para compreender por que esses cenários alimentaram tantas histórias ao longo das gerações. Talvez seja exatamente essa mistura entre natureza, história e imaginação que mantenha viva a fama do Poço do Diabo. Alguns o veem apenas como uma bela formação natural cercada por antigas tradições populares. Outros preferem manter distância quando a noite chega, respeitando histórias que ouviram de pais, avós e bisavós. No fim das contas, nenhuma dessas lendas foi comprovada. Mas todas elas revelam algo muito interessante sobre Portugal. Um país onde castelos, conventos, florestas e montanhas não guardam apenas séculos de história, mas também narrativas que continuam despertando a curiosidade de quem as escuta. E você, depois de conhecer essas 5 histórias, qual delas mais chamou sua atenção? Elas são apenas lendas preservadas pela tradição popular? Ou existe algo nesses lugares que ainda permanece sem uma explicação definitiva? Seja qual for a resposta, uma coisa é certa: enquanto houver pessoas dispostas a contar essas histórias, os mistérios de Portugal continuarão vivos através das gerações.
Se você gostou deste vídeo e quer conhecer outras lendas, mistérios e lugares fascinantes de Portugal, deixe seu comentário dizendo qual história mais o impressionou. E não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar os próximos episódios desta série, onde continuaremos explorando alguns dos relatos mais intrigantes da história e do folclore português. Antes de encerrar este vídeo, quero deixar uma reflexão para você. Talvez Deus tenha usado esta mensagem para tocar exatamente a área da sua vida que mais precisava de atenção. Se isso aconteceu, não permita que tudo termine quando este vídeo acabar. Leve essa verdade para o seu coração e permita que ela transforme suas escolhas a partir de hoje. Se esta mensagem edificou a sua fé, escreva nos comentários: "Eu escolho cuidar das bênçãos que Deus me confiou." Essa simples frase pode ser a sua oração e também um testemunho de fé para outras pessoas que lerem os comentários. Se você conhece alguém que precisa ouvir esta palavra, compartilhe este vídeo. Às vezes, Deus usa um gesto simples para alcançar um coração que estava precisando exatamente dessa mensagem. E, se você deseja continuar aprendendo as verdades da Bíblia, fortalecendo sua fé e caminhando cada dia mais perto de Cristo, inscreva-se no Luz de Cristo e ative o sino das notificações. Aqui, cada vídeo é preparado com oração, respeito às Escrituras e o propósito de aproximar vidas da presença de Deus. Que o Senhor fortaleça sua fé, conceda sabedoria para cada decisão e derrame sua paz sobre você e sua família. Que Deus o abençoe hoje e sempre.